Imagine uma noite de lua nova no sertão do Ceará. O silêncio é quebrado apenas pelo coachar distante de sapos no açude. De repente, gritos desesperados ecoam pela escuridão. Gritos que não são de animal, nem de gente. Hoje você vai conhecer a verdadeira história da cuca nordestina, uma criatura que aterroriza o sertão há séculos. Esta não é a cuca dos desenhos infantis. Esta é a cuca real, aquela que os avós contam em sussurros, aquela que faz mães trancarem as portas quando a noite chega. Prepare-se para uma história que vai fazer você repensar tudo o que sabia sobre esta lenda. A cuca chegou ao Nordeste brasileiro trazida pelos colonizadores portugueses, mas aqui ela se transformou em algo muito mais sinistro. Enquanto na Europa a coca era apenas um fantasma que assustava crianças, no sertão árido ela ganhou forma física, sede de sangue e uma crueldade que espelha a dureza da própria terra. No folclore nordestino, a cuca é descrita como uma criatura híbrida, corpo de mulher velha, enrugada e curvada, mas com a cabeça de um jacaré gigantesco. Seus dentes são como punhais, seus olhos brilham como brasas na escuridão, e suas garras podem rasgar a carne com a mesma facilidade que uma faca corta manteiga. Ela vive nos lugares mais úmidos do sertão, açudes, rios, brejos e cisternas. Lugares onde a água, tão preciosa na região, se torna uma armadilha mortal. A cuca escolheu esses locais porque sabe que, no sertão, água atrai vida, e vida atrai crianças. Diferente de outras criaturas lendárias, a cuca não mata por fome ou instinto. Ela mata por prazer, por vingança contra um mundo que a rejeitou. E sua presa favorita são as crianças desobedientes, aquelas que não escutam os conselhos dos pais, que saem sozinhas à noite, que brincam perto d'água quando não devem. Dona Maria das Dores tinha apenas 23 anos naquela noite de outubro de 1965, em Juazeiro do Norte. Hoje, aos 78 anos, suas mãos ainda tremem quando conta o que viu no açude do Caldeirão. Era uma noite sem lua, dessas que o sertão fica mais escuro que boca de lobo. Eu tinha ido buscar água para os meninos, conta Dona Maria, seus olhos perdidos no passado. Era tarde, eu sei que era tarde demais, mas os pequenos estavam com sede e o açude ficava perto de casa. Levei minha lata de alumínio e uma vela dentro do copo de vidro. O caminho até o açude era familiar. Dona Maria havia feito aquele percurso centenas de vezes. Mas naquela noite, algo estava diferente. O silêncio era pesado demais, mesmo para uma noite sem lua. Nem os grilos cantavam, nem os sapos coachavam. Era como se toda a vida ao redor do açude tivesse fugido. Quando cheguei na beira da água, ouvi o primeiro grito. Lembra Dona Maria? Era um grito de criança, mas não era de dor. Era de terror puro. Vinha de dentro d'água como se alguém estivesse se afogando. Dona Maria levantou a vela, tentando enxergar além da superfície escura do açude. A luz fraca tremulava, criando sombras dançantes na água. Foi então que ela viu bolhas subindo à superfície, como se algo grande estivesse se movendo no fundo. Pensei que fosse uma criança se afogando, conta ela. Botei a lata no chão e estava pronta para entrar na água quando vi aqueles olhos. 2 pontos vermelhos brilhando debaixo d'água, me olhando fixamente. A água começou a se agitar. Ondas pequenas se formaram na superfície, crescendo até que algo emergiu lentamente. Primeiro apareceu uma cabeça enorme, escamosa, com focinho comprido cheio de dentes. Depois, um corpo curvado, braços longos terminando em garras. Era a cuca, sussurra Dona Maria, igualzinha como minha avó descrevia. Cabeça de jacaré, corpo de mulher velha, mas grande, muito grande. Ela saiu da água devagar, como se estivesse brincando comigo, como se soubesse que eu não conseguia me mexer de tanto medo. A criatura parou na beira do açude, a água escorrendo de seu corpo grotesco. Seus olhos vermelhos fixaram em Dona Maria, e então ela sorriu. Um sorriso impossível, com aqueles dentes de jacaré que fez o sangue de Dona Maria gelar. Ela falou comigo. Lembra Dona Maria, sua voz quase inaudível. Não abriu a boca, mas eu ouvi a voz dentro da minha cabeça. Disse, você veio sozinha, à noite, desobedeceu sua mãe. Agora você é minha.
Dona Maria sentiu suas pernas falharem. A vela caiu de sua mão, se apagando ao tocar o chão, mergulhando tudo na escuridão completa. Só os olhos vermelhos da Cuca brilhavam na noite, como duas brasas flutuando no ar. Eu não conseguia gritar, não conseguia correr, lembra ela. Era como se a criatura tivesse me enfeitiçado. Só conseguia ficar parada, olhando para aquela coisa horrível se aproximando de mim. A Cuca começou a se mover, mas não caminhava como um ser humano. Ela se arrastava, usando as garras para se impulsionar, fazendo barulho na terra seca. Cada movimento era calculado, predatório, como um jacaré se aproximando de sua presa. Quando ela chegou perto, pude sentir o cheiro. Conta Dona Maria fazendo uma careta de nojo. Cheirava a água podre, a peixe morto, a coisa que ficou muito tempo no fundo do açude. E tinha outro cheiro também, cheiro de sangue. A Cuca parou a poucos metros de Dona Maria. De perto, era ainda mais aterrorizante. Sua pele escamosa brilhava úmida, seus dentes eram enormes e afiados, e suas garras pareciam capazes de rasgar qualquer coisa. Mas o mais assustador eram seus olhos. Não eram olhos de animal. Eram olhos inteligentes, maliciosos, cheios de uma maldade antiga. Ela ficou me olhando por um tempo que pareceu uma eternidade, conta Dona Maria. Depois ergueu uma das garras e apontou para mim. Pensei que fosse morrer ali mesmo. Mas então algo inesperado aconteceu. Do bolso de Dona Maria, começou a brilhar uma luz fraca. Era o terço de sua avó, feito de contas de lágrimas de Nossa Senhora, que ela sempre carregava consigo. A luz não era forte, mas no escuro absoluto parecia um farol. A Cuca recuou, sibilando como uma serpente. Seus olhos vermelhos se estreitaram, focando na luz que saía do terço. Por um momento, Dona Maria viu algo que jamais esperaria ver no rosto daquela criatura. Medo. Ela tinha medo do terço, lembra Dona Maria. Começou a recuar, fazendo barulhos estranhos como se estivesse com raiva, mas não pudesse se aproximar. Foi quando consegui me mexer. Dona Maria não perdeu tempo. Assim que conseguiu mover as pernas, correu como nunca havia corrido na vida. Atrás dela, ouvia os rugidos furiosos da Cuca, o barulho de suas garras na terra, a água se agitando violentamente no açude. Corri sem olhar para trás, conta ela. Sentia que ela estava me seguindo, mas não tinha coragem de virar a cabeça. Só corria, rezando todas as orações que sabia. O caminho de volta para casa nunca pareceu tão longo. Cada sombra era a Cuca, cada som era ela se aproximando. Dona Maria tropeçou várias vezes, arranhando joelhos e mãos, mas não parava. O terço em seu bolso continuava brilhando, uma luz fraca mas constante que parecia mantê-la em segurança. Quando cheguei perto de casa, ouvi a Cuca gritar uma última vez. Lembra Dona Maria? Não era um grito de raiva mais, era de frustração, como se ela soubesse que tinha perdido a presa. Dona Maria chegou em casa tremendo, enlameada, com as roupas rasgadas. Sua mãe, Dona Conceição, imediatamente soube que algo terrível havia acontecido. Depois de ouvir o relato da filha, ela fez algo que marcou Dona Maria para sempre. Minha mãe pegou sal grosso e fez uma cruz na porta de casa, conta Dona Maria. Depois acendeu uma vela para Nossa Senhora e disse: "A Cuca não entra onde há fé verdadeira." Naquela noite, dormimos com todas as portas e janelas trancadas. Nos dias seguintes, Dona Maria descobriu que não havia sido a única a ter encontrado a Cuca naquela região. Outras pessoas relataram avistamentos estranhos perto do açude. Crianças que brincavam na beira d'água durante o dia diziam ouvir alguém as chamando de dentro da água. Pescadores encontravam pegadas estranhas na lama, pegadas que pareciam de jacaré, mas com dedos longos demais. Depois daquele dia, nunca mais fui sozinha buscar água à noite, conta Dona Maria. E nunca mais deixei meus filhos brincarem perto do açude depois do sol se pôr. A Cuca ensina uma lição importante. O sertão é bonito, mas também é perigoso. E há coisas aqui que são mais antigas que nós, coisas que não gostam de ser incomodadas. Dona Maria hoje é avó e bisavó. Suas histórias sobre a Cuca são contadas para as crianças da família, não para assustá-las, mas para ensiná-las sobre respeito. Respeito pela natureza, respeito pelas tradições,
Respeito pelos mais velhos que sabem dos perigos que existem no mundo. A cuca ainda está lá, diz Dona Maria, olhando na direção do açude. De vez em quando, nas noites sem lua, ainda ouço gritos vindos d'água. Mas agora eu sei que enquanto houver fé, enquanto houver respeito, ela não pode nos fazer mal. A história de Dona Maria das Dores não é apenas um relato de terror. É uma lição sobre as tradições do Nordeste, sobre o respeito que devemos ter pela natureza e pelas crenças de nossos antepassados. A cuca representa os perigos que existem quando desobedecemos, quando não ouvimos os conselhos dos mais velhos, quando perdemos o respeito pelas forças que não compreendemos. No sertão nordestino, água é vida, mas também pode ser morte. A cuca habita essa fronteira, lembrando-nos que mesmo no lugar mais precioso, a fonte de água, pode existir perigo. Ela é um guardião sombrio, uma professora cruel que ensina através do medo. Hoje, quando as crianças de Juazeiro do Norte brincam perto dos açudes, os pais ainda contam a história da cuca. Não para aterrorizá-las, mas para ensiná-las que o mundo tem mistérios, que há coisas antigas que merecem nosso respeito, e que às vezes a obediência pode ser a diferença entre a vida e a morte. A cuca continua lá, esperando nas águas escuras do sertão, pronta para ensinar sua lição a quem ousa desafiar as tradições ancestrais do Nordeste brasileiro.